Eu vou dar sequência às exposições que tenho feito aqui no livro de Salmos. Nós estamos no terceiro livro dos Salmos, né? Não sei se você se lembra disso, mas o livro de Salmo tem umas divisões internas. E nós estamos então no terceiro livro, mais especificamente hoje nós atentaremos para o Salmo 78. E o tema que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é aprendendo com o passado. Salmo 78. Abra sua Bíblia, esteja acompanhando juntamente comigo aí. Eu não lerei este salmo todo agora. Ele é o segundo salmo mais longo, na verdade é o segundo capítulo mais longo da Bíblia. Ele só perde para o Salmo 119, que é muito mais longo que ele. Mas esse salmo tem uma estrutura que vai nos ajudar aqui. E eu quero atentar então para os versículos iniciais, 1 a 8, que trazem um desafio para nós aprendermos com o passado. No restante do salmo, ele relatará algumas lições do passado com as quais deveríamos aprender, e depois nós olharemos isso. Mas eu quero ler com você então os versos 1 a 8 que dizem assim: Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Até esse ponto aqui. Meus irmãos, este salmo, ele é apresentado como sendo um salmo didático. Algumas Bíblias trazem até um título assim, um masquil, é uma expressão para isso. É um salmo utilizado para instruir o povo de Deus. Então o salmista começa este salmo com esta convocação: ó meu povo, ouça minhas instruções. Ele diz que ele falará por parábolas, ou seja, que ele buscará então analogias a partir das histórias do passado para que ele possa instruir o povo, que ele explicará também enigmas, mistérios do passado, para que eles pudessem compreender, ter pleno entendimento sobre as questões que porventura fossem mais difíceis. E este chamado então que ele faz, equivale a ele dizer: prestem atenção, abram os ouvidos, ouçam com desejo de aprender, atentem realmente para o que será dito. O enigma que ele diz, o ensino sobre esses enigmas, diz ele, enigmas do passado. Se você olhar aí para o verso 3, ele vai dizer, são histórias já conhecidas. Histórias que vocês já ouviram, porque os antepassados já contaram. E ele então falará de coisas que não serão novas para eles, que fazem parte das coisas que eles já aprenderam. Mas o que ele almeja então? É trazer essas coisas à luz, trazer à tona, coisas que de repente já foram aprendidas, mas abandonadas, ou que não foram compreendidas
devidamente, Ele quer que eles possam compreender, de modo que o seu povo, então, possa se conectar a esses fundamentos que foram dados aos antepassados pelo Senhor. Ele queria que eles pudessem se ligar àquilo que faz parte da história deles com Deus, da caminhada deles com Deus. E então, esta conexão, ele diz aí a partir do versículo 4, que é uma conexão que precisará ser transmitida aos filhos. Então aquela geração precisava ela própria relembrar, entender, conectar-se com aquelas verdades, mas essas verdades precisariam também ser transmitidas aos filhos, e estes, por sua vez, transmitirem aos seus filhos, seus próprios filhos, ou seja, aos netos dessa primeira geração. O povo foi instruído a fazer isso algumas vezes. Moisés tinha essa preocupação e ele fez algumas recomendações para o povo. Se você olhar para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 20, veja a preocupação que ele tinha acerca das leis, dos estatutos do Senhor. Ele diz assim, versos 20 a 25, no futuro, seus filhos lhes perguntarão, o que significa estes preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão, éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor, o nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Veja a preocupação de Moisés nesse contexto. Eles estavam assumindo ali aquela terra, prestes a entrar nela, e Moisés diz para eles, olha, no futuro, quando seus filhos perguntarem, que leis são essas? Que ensinamentos são esses? Vejam vocês que ele está falando de uma geração que não conheceria mais, não viveu aquela coisa com o Senhor. E aí Moisés estava dizendo para eles assim, vocês devem dizer a eles, nós éramos escravos, fomos salvos, foi o Senhor que nos deu essa terra onde nós vivemos hoje. E Ele ordenou que nós cumpríssemos fielmente esses seus mandamentos. A nossa justiça, ela virá exatamente de sermos obedientes. É nisso que seremos aprovados pelo Senhor. E Ele cuidará de nós, e Ele zelará por nós. Viram o cuidado dEle em relação a isso? Em outro momento também, eu quero mostrar um texto em Êxodo, capítulo 12. Também, se você me acompanhar, será bom. Capítulo 12, versículos 26 e 27. Especificamente, ele estava falando sobre o sacrifício da Páscoa. E agora no versículo 26 e 27, ele vai dizer assim, então, seus filhos perguntarão, o que significa esta cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre a casa dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Olha que interessante isso. Passado um tempo também, os filhos poderiam perguntar, mas pai, por que a gente faz esse sacrifício aqui? Por que a gente faz esse culto
que nós estamos acostumados. Eles não viram, eles não vivenciaram. E aí os pais deveriam contar a eles, porque o Senhor poupou a nossa vida num dia, através de um sangue de animal que nós pintamos na porta. E aquela destruição que veio sobre o Egito passou por cima das nossas casas, não atingiu casa de israelita. Olha que interessante isso. O Senhor muito preocupado então em que essas coisas fossem transmitidas. Aí mesmo em Êxodo agora, deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês, eu quero citar mais dois porque julgo importantes. Êxodo capítulo 13, versículo 14. Ele fala assim: no futuro, seus filhos lhes perguntarão, o que significa tudo isso? E vocês responderão, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Ou seja, esse conhecimento de Deus, essa vivência e a razão de tudo o que nós fazemos para Deus e com Deus, precisa ser continuamente resgatada. A razão de cada uma dessas coisas precisa ser continuamente resgatada. Eu não sei você, mas qual foi a motivação pela qual você levantou-se da sua cama hoje pela manhã, preparou-se, botou uma roupa de sair, deslocou-se por um trajeto para vir estar numa congregação junto com os irmãos, louvando o Senhor e ouvindo a palavra? Se foi para ver o pastor, não foi o melhor motivo. Mas que diferença faz quando a gente levanta pela manhã? Kelly falou uma coisa essa semana que eu achei muito valiosa. Sexta-feira, última, Dia dos Namorados, o restaurante onde ela trabalha lotado, o trabalho começou muito cedo com preparação e ao final do dia, naturalmente, todos fisicamente muito cansados. Muito cansados. Como que as pessoas podem reagir a um dia muito trabalhoso? Ao final do dia podem adotar, quem sabe, uma atitude enfadada, dizer, ai, ainda bem que esse dia acabou. Que terrível que foi. Que correria. Mas eu achei muito interessante quando Kelly parou e disse assim, que bom que é trabalhar. Há 1 ano nessa mesma data eu estava impossibilitada porque a minha saúde estava ruim. A nossa perspectiva precisa mudar. E quando nós falamos na nossa perspectiva em relação ao Senhor, nós precisamos continuamente nos lembrar do que Deus fez, de quem Deus é, de qual é a razão de nós fazermos as coisas que nós fazemos. Qual é a razão que você tem para erguer a voz e cantar? Qual é a razão que você tem para apreciar a comunhão com os irmãos? Porque um dia nós não fomos escravos lá no Egito, mas nós fomos escravos do pecado e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou de um curso de vida onde nós seríamos destruídos, onde nós morreríamos, e Ele nos resgatou e nos garante então agora uma nova história. Então precisamos estar atentos a isso, e é muito fácil que a gente se esqueça. Josué também, no capítulo 4, versículos 4 a 7, Josué, quando eles atravessam aquele rio, o Jordão, então diz assim, então Josué convocou 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus.
cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Até o 7 aí tá bom. Veja só. Josué queria dizer assim para eles: olha, isso que o Senhor está realizando aqui é grandioso. E a gente não pode esquecer. Então nós vamos fazer aqui um monumento. Nós vamos fazer uma coluna de pedras aqui. E algum dia alguém vai passar aqui, olhar para essa coluna de pedras e dizer assim: o que são essas pedras? Ah, essas pedras foram tiradas do meio do rio. O dia que o Senhor parou as suas águas para que nós pudéssemos atravessar. Nós precisamos manter viva essa lembrança do Senhor. Ele conclama os seus contemporâneos, então, o salmista os conclama no verso 4, dizendo: não esconderemos estas verdades dos nossos filhos. E aí você começa a perceber que cabe à geração vigente transmitir os ensinamentos e essas histórias da ação de Deus à geração seguinte. Mas o que acontecerá se a geração vigente se esquecer ou não conhecer o Senhor? Isso aconteceu com o povo de Israel. Esqueceram-se. E Asaf então está propondo: eu quero convidar vocês. E eu vou lembrar vocês das histórias que nós já ouvimos, que os nossos antepassados nos contaram. Eu vou falar para vocês desses mistérios antigos que vocês só ouviram falar, mas eu quero que vocês entendam hoje. Ele chama eles para isso, porque ele sabia que eles não poderiam ser omissos, deixando a nova geração sem um testemunho claro. Foi o próprio Senhor quem estabeleceu a sua lei. O verso 5 aí deste salmo diz que foi Ele quem estabeleceu os seus preceitos, suas leis, e ordenou que fossem ensinadas aos filhos. Porque tudo que o povo de Deus faz, encontra razão em Deus. Encontra sua motivação no Senhor. Não é simplesmente uma expressão da cultura, não é uma coisa baseada nos movimentos humanos, mas é uma orientação do Senhor, uma direção do Senhor. E os filhos precisam aprender com os pais a se relacionarem com o Senhor, para que eles também possam transmitir aos seus próprios filhos no tempo oportuno. Para quê? Atente para o verso 6. Para que a geração por vir tenha conhecimento da vontade de Deus. Aqueles que ainda não nasceram, que eles também conheçam o Senhor, temam o Senhor, obedeçam aos seus mandamentos, ponham a sua esperança no Senhor. Eu acho muito interessante nós observarmos que nas Escrituras não há espaço para a neutralidade quando diz respeito à criação, à instrução religiosa dos nossos filhos. O que o salmista está mostrando para a gente é que na Escritura a coisa não é assim: eu vou deixar ele crescer e ele, no tempo certo, ele vai decidir. Não há espaço para neutralidade. Ele vai dizer: vocês precisam ensinar os seus filhos a amarem, a temerem o Senhor. E aí, pastores, professores de EBD, as irmãs do culto infantil, nunca poderão substituir o papel que os pais devem exercer na vida dos seus filhos, então. Diz o versículo 8, então, o seguinte: cada geração, versículo 7, na verdade,
cada geração precisa colocar sua esperança no Senhor. Cada geração precisa se conectar com esses fundamentos, precisa se ligar a Deus e aprender a confiar nele, aprender a ser fiel, aprender a caminhar em justiça, guardar os seus mandamentos. Se por acaso isso for perdido, isso é uma derrota tremenda. Infelizmente isso aconteceu com Israel. E na continuação deste salmo, então, Asaf traz algumas reflexões baseadas nessa história. Aí no verso 8, ele vai dizer que é preciso que eles aprendam a se conectar com o Senhor para não serem como seus antepassados, que foram teimosos, rebeldes e infiéis. Se não houver confiança em Deus, o resultado será desobediência, rebeldia. Se o seu coração estiver em Deus, a insubordinação e o pecado estarão fora. Então aprendam e não repitam os erros do passado. O salmista prosseguirá, e eu vou passar rapidamente sobre esses versos do texto seguinte. Ele prosseguirá relembrando então de como o povo de Deus rapidamente se esquecia do Senhor, se tornavam ingratos, murmuradores, se rebelavam, quebravam a aliança, mas ainda assim Deus vinha ao encontro deles e os salvava. Preste atenção comigo a partir do verso 9. Nos versos 9 a 12, especificamente, nós encontramos uma espécie de um panorama. Eles dizem assim: os guerreiros de Efraim, embora armados de arco, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoã, na terra do Egito. Olha, quero que você observe uma coisa aqui. Ele fala sobre os guerreiros de Efraim. Efraim era o nome de uma das tribos de Israel, uma das maiores, não é? E em alguns momentos, especialmente ligado ao reino do norte, Israel era a tribo mais proeminente. E então o termo Efraim muitas vezes é utilizado para se referir a Israel como um todo. Ok? Então você vai encontrar isso nas escrituras algumas vezes. A referência a Efraim falando sobre Israel como um todo. Então, o que ele está dizendo aí? Que Israel estava fugindo na hora da batalha. Estava sendo derrotado. Estava sendo posto em fuga pelos seus adversários. Por quê? Porque não cumpriram a aliança, não quiseram viver de acordo com a lei do Senhor, porque se esqueceram das maravilhas que Deus havia feito entre eles. E então Asaf começa a trazer à memória várias coisas. Ele não se preocupa muito com a ordem cronológica, mas ele está colocando várias questões aqui. Ele lembra, por exemplo, a partir do versículo 13, você poderá perceber isso aí, que é quando ele fala sobre dividir o mar, ele está se referindo a quando ele libertou o povo do Egito para os israelitas passarem. Deus, diz o verso 14, os guiou pelo deserto. Durante o dia era uma nuvem que se movia no céu, e eles eram orientados por aquela nuvem continuamente dando direção para eles. Durante a noite era uma coluna de fogo, eles viram essas coisas. Eles viram, versos 15 e 16, o Senhor fender uma rocha para que eles bebessem água. Mas olha o verso 17, diz assim, que ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Então, essa dinâmica de Deus agir, mas o povo se esquecer,
abandonar o Senhor, essa é uma dinâmica que nós também conhecemos. Quantos de nós, em momentos de apuros, não nos lembramos firmemente do Senhor? Mas o apuro passa, o que pode eventualmente acontecer? A gente também relaxa um pouco na nossa atenção para o Senhor. Isso foi acontecendo com o povo de Israel. Diz aí os versículos 18 em diante, que eles estavam exigindo, quando Deus aprova, exigindo a comida que tanto queriam. Eles queixaram da falta de carne. E chegaram a dizer, versículo 19, que Deus não era capaz de alimentá-los. Que Ele tinha dado pão, mas não poderia dar carne a eles. A Escritura vai mostrar para a gente, e Asaf está lembrando aí a partir do verso 21, que o Senhor ficou furioso com eles. Mas apesar de ter ficado furioso com eles, olha o versículo 23, apesar disso, Ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Apesar da rebeldia, apesar de terem posto Deus à prova, o Senhor agiu com eles ali desta maneira. Deus enviou sobre eles, quando eles queixaram sobre questão de querer comer carne especificamente, a partir do versículo 26, lamentaram-se disso também, o Senhor fez com que aves caíssem naquele acampamento, e eles puderam comer carne. A partir do verso 30, diz que Deus enviou um juízo sobre eles, então. Verso 31, muitos homens morreram por causa desse juízo. Aí olha o verso 32, ainda assim continuaram a pecar. Então há uma dinâmica de afastamento do Senhor continuamente se mostrando aí. Muitas vezes eles colocaram Deus à prova, mas o Senhor os perdoava. Diz o verso 37, que eles demonstravam algum arrependimento, mas olha o que o verso 17 diz, na verdade, verso 36, que foi da boca para fora. Um arrependimento só da boca para fora. Por quê? Verso 37, porque o coração, de fato, não era leal ao Senhor. Então, Asaf está lembrando dessas coisas. Ele prosseguirá entre os versos 42 e 45, lembrando de tudo que Deus fez quando os libertou do Egito, cada as pragas que mandou, o fato de que Deus os tirou de lá, diz o verso 52, Deus os tirou de lá e os conduziu em segurança, como um rebanho, os conduziu de forma segura, mas ainda assim, verso 56, continuaram a pôr Deus à prova, a se rebelar contra Ele e a não obedecer aos seus preceitos. Então, todo este salmo está prosseguindo nessa direção. Foram atrás de outros deuses, verso 58 diz isso. Lá no versículo 59, ele vai dizer que por causa dessa questão de terem ido atrás de outros deuses, o Senhor rejeitou por completo Israel, e você verá no verso 61, referência aí a quando a arca do Senhor foi capturada, ele permitiu que o povo fosse ferido pelos seus adversários, enfim, todo esse processo, para que o povo pudesse olhar para trás e perceber, veja quantas vezes vocês agiram com infidelidade contra o Senhor. Mas esse salmo não é um salmo que vai terminar como uma ode aos fracassos, mas ele termina com um relato agora de
como Deus se lembrou do seu povo. Preste atenção comigo, por favor, a partir do verso 65. Depois de falar de todos esses fracassos, o verso 65 diz assim: então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. A ideia aqui é uma expressão curiosa que ele usa, mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: depois de um tempo em que parecia que Deus não estava agindo mais, o Senhor despertou. E ele veio em direção ao seu povo, e ele agiu em favor do seu povo. No versículo 66, ele diz que ele fez os inimigos recuarem. E embora o santuário estivesse estabelecido em Siló, diz aí o versículo de número 67, ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, ou seja, o santuário ficava em Siló, que era em território efraimita. Quando os filisteus derrotaram Israel e tomaram a arca foi levada, o templo, o santuário que tinha em Siló, não o templo, a tenda, o santuário que ficava em Siló, foi completamente destruído. Mas ele vem dizendo o seguinte: ele rejeitou Siló, mas o que ele fez? Ele diz no verso 68, antes escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele amou, é onde o templo foi construído. Então, a arca pôde ser conduzida por Davi para lá. Na verdade, Davi trouxe para Jerusalém, né? Ela vai para o templo por mão de Salomão. Mas o que eu quero que vocês percebam, ele está dizendo assim: apesar de todos esses fracassos, o Senhor não nos abandonou. Apesar de nós termos chegado ao fundo de poço, de termos o nosso santuário destruído, de termos a arca que representava a presença do Senhor sendo capturada e levada embora, o Senhor restaurou tudo isso. O Senhor restaurou tudo isso. E ele fez ainda mais o quê? Verso 71, ele pegou Davi, um pastor de ovelhas, e o colocou para se tornar o pastor de seu povo. E ele conclui então no verso 72, dizendo que Davi cuidou deles com sinceridade e os conduziu com sensatez. O que a gente percebe nisso tudo aqui? O que Asaf está fazendo? Ele está dizendo: nós precisamos olhar para esses fracassos do passado que nos conduziram a sofrimentos, a dores. O tanto de vezes que a gente se esqueceu do Senhor, e nós precisamos, na verdade, restabelecer no nosso coração esse compromisso. Se nós aprendermos com o passado, nós seremos capazes de reconhecer a importância dos fundamentos da fé. A importância de nós não nos esquecermos do Senhor, da obra dele na nossa vida. Se aprendermos com o passado, nós serviremos ao Senhor na nossa geração e transmitiremos esse conhecimento de Deus às gerações que virão. Se aprendermos com o passado, nós poderemos evitar repetir aquelas atitudes que levaram o povo de Deus a fracassar. Asaf está dizendo assim: olha para a história, olha para o tanto que deu errado, a rebeldia, vamos aprender com esses erros. Se nós aprendermos com o passado, nós não faremos pouco da graça e da misericórdia de Deus, que apesar dos inúmeros fracassos do seu povo, sempre esteve de mão estendida, disposto a restaurar o seu povo, como fez. E se aprendermos com o passado, perceberemos que assim como Deus, e Asaf viu a bênção que isso representava, levantou um rei, um pastor para o seu povo,
que estabeleceu um reinado vitorioso, que foi Davi, o Senhor também proveu para nós um descendente de Davi, conforme a promessa dele, o Senhor Jesus, que estabeleceu também um reino no qual nós estamos inseridos, e ele venceu os inimigos também que estavam diante de nós, a morte, o pecado completamente vencidos. Qual que é o desafio, então, que este Salmo 78 nos traz? Não vamos nos esquecer de tudo isso que o Senhor fez por nós. Vamos trazer à memória. Vamos nos lembrar continuamente de por que fazemos o que nós fazemos. E vamos transmitir esse conhecimento de Deus às gerações que vierem também. Fechem seus olhos comigo, por favor.